som. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Perto do Senhor. É tudo o que nós precisamos fazer, é estar perto do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Josué, capítulo 2. Nós vamos ler este capítulo de Josué, seguindo aquilo que nós já estamos estudando na escola bíblica. E hoje, a personagem que nós estudamos na escola bíblica, quem foi? Raabe. Nós vamos então relembrar aqui a história de Raabe e ver o que Deus tem a nos falar. Eu escolhi o tema para essa noite, da arrogância à fé. Da arrogância à fé. Então, vamos ler a palavra de Deus. Josué, capítulo 2, a partir do versículo 1. Compartilhe a sua Bíblia com quem não tem, para que todos tenham acesso à palavra de Deus. Diz assim o texto bíblico: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e encontraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. E ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram, não sei por onde foram. Corram atrás deles e os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar da passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhe disse: Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando vocês saíram do Egito, e que vocês fizeram a leste do Jordão em Seom e Og, e os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos para com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, da minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. As nossas vidas pelas de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: Vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhes disseram: Estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. Se não tiver trazido para sua casa o seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos também livres do juramento que fizemos. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Até aqui. Ó Deus, obrigado pela tua palavra lida neste momento. A tua palavra que por si só tem todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas, ó Pai.
mas fala conosco ainda, nesta noite, baseado, Deus, nesta história desta mulher, que teve uma mudança de vida, da arrogância à fé. Ajuda-nos, ó Deus, a andar pela fé. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, Senhor. Por vezes ainda ouço pessoas dizendo que viver pela fé ou afirmar que se tem fé é algo para tolos, algo que somente aqueles que têm a mente fraca podem declarar. Como você, uma pessoa estudada, esclarecida, em pleno século 21, vai dizer que vive pela fé? Como que pode isso? Muitas pessoas ainda têm dificuldade de assim caminhar. Mas quando olhamos a palavra de Deus, nós percebemos que a verdadeira fé, ela liberta. A falsa fé escraviza. A verdadeira fé traz alegria. A falsa fé oprime. Muitas vezes o que temos visto sendo anunciado em muitos lugares, em muitos meios de comunicação, não é a fé verdadeira no Cristo, em Cristo Jesus, mas é a fé em coisas humanas, em estruturas meramente humanas. Quando nós vamos falar sobre fé, alguns personagens bíblicos surgem na nossa cabeça. Por exemplo, quando eu falo sobre fé, qual o primeiro personagem bíblico que vem na nossa cabeça? Abraão. Em regra, é Abraão. Abraão, por que Abraão? Porque ele é o pai da fé. Poderíamos também falar de José do Egito. Esse homem viveu pela fé? Viveu pela fé. Como não viver pela fé em tudo que ele passou? Falaríamos de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Falaríamos de Paulo, o apóstolo, de Pedro. Falaríamos de outros personagens bíblicos. Raramente o nome de Raabe vem à nossa mente quando falamos de fé. Quando falamos assim, me traz um representante bíblico, um personagem que traduz ou expressa a fé prática. Raramente lembramos de Raabe. No entanto, a história desta mulher, desta ex-prostituta de Jericó, que inclusive o seu nome constará na genealogia de Jesus, você pode olhar lá em Mateus capítulo 1, desta mulher, uma prostituta que vivia em Jericó, dela também virá o Messias. Olha que coisa impressionante, como Deus é capaz de mudar a história de alguém, e mudar a história a partir de alguém, a partir de uma decisão tomada. Meus irmãos, a história de Raabe nos prova de que independentemente da sua vida até aqui, da sua história até aqui, você pode ter uma nova vida a partir daqui. Não há nada que Deus não possa fazer, não há nada que o Senhor não possa purificar. Quem foi essa mulher? Raabe significa tempestade, arrogância. Esse é o significado de Raabe. No entanto, eu prefiro lembrar de Raabe como uma mulher de fé. Por isso, da arrogância à fé. Deus é aquele que muda a nossa estrutura, Ele muda quem nós éramos para que agora, ou somos, para que sejamos alguém novo. Deus faz de nós novas criaturas. Ela era uma prostituta em Jericó, morava em cima da muralha. A Bíblia nos fala que a sua casa fazia parte da muralha de Jericó. Alguns estudos nos dizem que haviam duas muralhas concêntricas, ou seja, uma menor e uma maior. Que a muralha de dentro era feita de tijolos secos e com mais ou menos 3 a 4 metros uma muralha da outra. E a espessura da primeira muralha de mais ou menos 3,5 metros, maciça. O muro externo, mais ou menos 2 metros de largura e 10 metros de altura, com alicerces sólidos. Consegue construir isso na sua cabeça agora? Imagina, antigamente as cidades não eram tão grandes como hoje. Jericó, apesar de ser uma cidade grande para a época, para nós hoje seria menor talvez do que um bairro. Imagina essa cidade agora com uma muralha menor, maciça, mais forte, uma outra muralha por fora. Essas eram as muralhas intransponíveis de Jericó. Nós sabemos o que vai acontecer, porque nós já lemos o texto bíblico, já ouvimos essa história alguma vez.
O povo vai marchar 7 dias bradando, e no último dia marcha 7 vezes, e então gritam, tocam as trombetas, e as muralhas de Jericó vão ao chão, elas ruíram. No entanto, essa mulher está vivendo alguns dias antes. Meus irmãos, o Novo Testamento vai citar o nome de Raabe 3 vezes. Você imagina que numa época onde o nome de uma mulher não era sequer mencionado, você imagina que numa cultura onde falar o nome de uma mulher não era importante, esta mulher, uma prostituta de Jericó, será citada 3 vezes no Novo Testamento. A primeira eu já falei em Mateus capítulo 1, ela é citada na genealogia de Jesus, ela é uma ascendente de Jesus. Depois ela é citada em Hebreus capítulo 11, versículo 31, na galeria dos heróis da fé. Ela é uma heroína da fé. E depois ela é citada em Tiago 2, versículo 25, como um exemplo de boas obras. Muito interessante observarmos isso aqui. Aprendemos com Raabe, meus irmãos, que a arrogância precisa ser deixada de lado e vivermos o arrependimento pela fé. E eu reservei aqui pelo menos alguns aspectos dessa fé sem arrogância. A primeira coisa é que esta fé, versículo 10 vai nos dizer que esta fé tinha uma razão, ou seja, ela era racional. Diz a Bíblia: soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do rio Jordão vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram os seus exércitos. Há pessoas ainda que acham que fé e razão são coisas opostas. Há pessoas que acham que viver um tempo de fé, ou falar assim, eu vivo pela fé, parece que é um sinônimo de ser um inconsequente. Pastor, não me planejo não, eu vou vivendo pela fé. Já viu gente falar assim? Talvez você já tenha falado assim. Eu vivo pela fé. Esse negócio de planejar muito não é coisa de Deus não. Então vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, porque a Bíblia fala o tempo de todo de um Deus que planeja, de um Deus que está vendo, de um Deus que está executando e que revê o processo. Meus irmãos, esse negócio todo que a gente desenvolve hoje, as engenharias todas, tudo isso tem base aonde? Na palavra de Deus. Porque Deus é um Deus de planejamento, Deus ele vê isso. Muita gente acha que viver pela fé é ser inconsequente, é não planejar, não estudar, não se esforçar, não faz nada para melhorar e depois diz assim, eu não sei como eu cheguei até aqui, não sei como aconteceu isso. Quer que eu te diga? É só a gente conversar meia hora e levantar algumas coisas da vida, a gente consegue dizer. Eu já falei hoje lá na juventude que o meu fraco no JMR tem sido o quê? O julgar. Eu tô trabalhando isso com Deus. Então assim, veja bem, é só você pegar alguém que tem o fraco como eu, e que em meia hora ele vai dizer para você por que você está como está. Como é que a gente chegou nesse ponto? Então vamos ver a nossa vida. A nossa vida tem um histórico. Eu sei que nem sempre foram decisões nossas. Nós nem sempre tomamos as decisões, eu vou tomar essa decisão e por isso eu estou agora nessa situação ruim. Muitas vezes a vida nos forçou, nós não percebemos ou não fomos sábios, não estivemos atentos e ela nos empurrou para um buraco. Olha para José no Egito, os irmãos dele o pegaram e o jogaram no buraco, depois o pegaram e o venderam. Depois ele foi escravo, depois vai ser isso, quanta coisa vai acontecer, mas Deus tinha um propósito, e ele mesmo sem entender exerce a sua fé. Esta mulher, ela tinha uma base racional na sua fé. A gente acha que ter a fé, ou melhor, ter o estudo, parece que Raabe tinha o jornal na mão. Eu estou sabendo aqui que vocês passaram no Mar Vermelho, eu estou sabendo aqui que vocês passaram no Rio Jordão, eu estou sabendo aqui que vocês mataram o rei e tal, eu estou sabendo aqui que vocês fizeram isso e aquilo, numa época, meus irmãos, que não tinha internet, que não tinha jornal, que não tinha nada disso. Como é que essa mulher tinha essas informações? Base racional, sabemos o que está acontecendo. Karl Barth sempre dizia que precisamos andar sempre com a Bíblia numa mão e com o jornal na outra. A gente acha que viver pela fé é ser alienado do mundo. Não é isso não, é pé no chão e cabeça no céu. A cabeça tem que estar no céu, mas o pé tem que estar no chão.
A Bíblia nos ensina que a base racional, ela é importante, porque senão causa uma falsa espiritualidade. Homens de Deus, mulheres de Deus tomam decisões baseadas em reflexão, na razão. Quer ver um negócio? Davi, 1 Crônicas 13:1, ele vai dizer: depois de consultar os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: vocês estão de acordo? Se esta é a vontade do nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel e também os sacerdotes e levitas que estão com eles em suas cidades para virem reunir-se a nós. Davi estava ponderando, estava ouvindo opiniões. Ouvir opiniões é sabedoria, ouvir opinião também não é exercer a fé, não é falta de fé não. Tem gente que acha que viver a fé é não ouvir ninguém. Não, Deus está falando comigo, né? Há um feixe de Deus assim em cima de mim, só eu sei o que Deus está falando. Tem gente que tem esse negócio, não, Deus me revelou. Quando a gente fala isso, a gente fecha o assunto, porque se Deus revelou para você, quem sou eu para questionar? É algo muito subjetivo, pessoal. Mas quando nós olhamos a fé numa base racional, nós ouvimos o que um está dizendo, o que o outro está dizendo, o que Deus falou comigo, o que Deus falou com o outro. Por isso que a igreja é a comunidade da fé, e caminhamos assim dessa forma. Em Atos capítulo 15, versículo 22, aliás, a Bíblia diz: então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles, e enviando a Antioquia com Paulo e Barnabé, escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dos líderes entre os irmãos. Eles decidiram escolher. A gente às vezes tem medo de fazer escolha. Muita gente quer marcar um momento no gabinete pastoral para contar a sua história e falar assim: agora pastor, decide para mim. Só que a decisão é sua, a decisão é minha, é nossa, é pessoal. Eu não posso decidir por você. Quando nós decidimos pelo outro, nós estamos furtando dele a possibilidade de amadurecimento. Podemos sim colocar os prós, os contras, olhar de fora, e o aconselhamento é mais ou menos isso, é você de fora olhar a situação do outro e mais nitidamente enxergar e dizer: olha, esse caminho aqui pode cair no buraco aqui, esse caminho aqui parece ser um pouco melhor, mas a decisão precisa ser nossa. Precisamos assumir isso. Ainda em Atos 20, versículo 16, a Bíblia diz: Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar em Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. Paulo decidiu não aportar em Éfeso. Não foi um negócio assim: o vento bateu na vela que desviou, e aí de repente Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Não. Foi um negócio assim, planejado. Paulo decidiu, Paulo planejou, e por isso ele fez, para remir o seu tempo. Meus irmãos, após o Pentecostes, o evento do Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, a grande maioria das decisões envolveram um processo lógico. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? A fé daquela mulher chamada Raabe tinha uma base racional. Pensar, refletir, compartilhar, ouvir e decidir não significa falta de fé, pelo contrário, significa sabedoria e fé. Porque quando damos um passo de fé, nós tomamos os cuidados necessários. Muitas vezes, quando damos o último passo, falamos assim: Senhor, agora é contigo. O tempo todo é com Deus, mas a gente acha que é só no último passo. A gente acha que quando a gente estava planejando, que quando a gente estava ouvindo, que quando a gente estava estudando, era só a gente. A gente tem essa dicotomia, essa separação. Eu resolvo a minha vida até onde dá. Aonde não dá, eu mando para Deus. Mas é isso que o Senhor manda a gente fazer? O tempo todo ele fala: eu estou com vocês o tempo todo, caminho com vocês. Raabe conhecia seus vizinhos, ela sabia quem eles eram. Ela disse assim: soubemos, ficamos sabendo. O elemento aqui, razão. Hoje muita gente busca apenas a emoção, beirando a histeria e o sobrenatural. É óbvio que razão não pode viver sem emoção, e emoção não pode viver sem razão. Os extremos são perigosos. Por isso que a fé precisa ser equilibrada.
Hoje pela manhã ouvíamos a palavra e eu chorava. O irmão Celso do meu lado ali se debulhava em lágrimas. Por quê? Emocionados com a palavra, tocando o nosso coração. Mas eu preciso ter a base racional. Amanhã eu estou indo para lá. É assim que funciona? Não. Preciso me planejar, preciso ver, preciso saber como é que é. E aí sim tomar uma decisão. Não podemos tomar as decisões assim, na emoção, na flor da emoção. Estamos zangados, tomamos a decisão errada. Estamos eufóricos, tomamos a decisão errada. Mas é baixar um pouco esse nível e olhar as coisas, ouvir, ponderar. A Bíblia nos fala, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Não há nada de falta de fé em usar a base racional. A fé sem arrogância reconhece também que Deus é Deus. Olha só o que diz o texto. O Deus de vocês, versículo 11, o Senhor é quem lá em cima no céu, é Deus, aliás, lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Raabe, meus irmãos, essa mulher que apenas tinha ouvido falar do povo de Deus, do Deus de Israel, ela temia aquele Deus e falava, esse Deus que fez isso e aquilo, ele é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Então eu não posso viver a minha vida sem saber que isso é verdade. Tem muita gente boa brincando de ter fé. A pessoa acha que ouviu falar de Deus, que já teve algumas experiências com Deus, mas vive a vida sem temor a Deus. Temor a Deus é algo que precisamos resgatar em nossas vidas. A arrogância de Raabe foi quebrada. O nome dela precisaria ser mudado. Raabe agora tem um novo significado, fé. Não mais arrogância. Nossas atitudes não podem desmentir a nossa fé. Eu não posso viver a minha fé teórica e prática de forma diferente. Jericó, meus irmãos, é marcada por alguns personagens bíblicos. No Antigo Testamento, nós temos Raabe, que reconheceu Deus como sendo Deus de toda a terra, em cima no céu, embaixo na terra. E lá no Novo Testamento, quem foi o homem, quem você lembra que estava na beira do caminho e que gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Quem era? Bartimeu. Jericó é marcada no Novo Testamento por Bartimeu, reconhecendo também a soberania de Deus, reconhecendo que Jesus era o Senhor. Nós temos Bartimeu no Novo Testamento, Raabe no Antigo Testamento. Lucas, capítulo 5, vai registrar, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos disse, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem estás dizendo, eu vou lançar a rede. Em algumas outras versões, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Tem muita gente que não está dando o passo de fé, mas Deus já disse, vai, vai. Mas nós falamos, não, eu tenho medo. Cadê o pastor Jean? Eu vou ter que expor o irmão. Recentemente, o pastor Jean, ele pregando aqui numa quarta-feira, expôs 2 medos, de 2 animais principalmente. Quais eram os animais? Cavalo e cobra. E ontem, meus irmãos, eu estava num aniversário de um infantil e tinha alguns animais, um grupo que foi contratado, levou vários animais exóticos. Tinha arara, tinha rato, tinha barata gigante. E tinha mais o quê? Cavalo não tinha não, mas tinha cobra. E entrou na fila, e vai lá todo mundo. E a Priscila bate foto, e a Amanda bate foto. Eu, não, vai lá, eu bato a foto para vocês. Não, só lembrava do sermão do pastor Jean do medo. Eu falei assim, eu tenho que vencer esse negócio. E vai, e a fila aumentava, todo mundo pegando a cobra, botando a cobra, aquela jiboia assim, sabe, pendurada no pescoço, aquele negócio e tal. E eu lá, frouxo, lembrando do pastor Jean.
E aí no final de tudo já, eu falei, não, eu vou lá, minha filha bateu a foto, meu filho bateu a foto, minha esposa bateu a foto, eu tenho que fazer. Eu fui lá, peguei aquele bicho que é esquisito, meus irmãos, botei, e a bichinha ainda ficou olhando aqui para mim assim, aí eu botei na foto. Aquele medo, a gente às vezes tem medo, o medo paralisa a gente. O medo paralisa a gente. A Bíblia fala, Pedro dizendo, porque é o Senhor que está dizendo, eu vou lançar a rede. Se Deus está confirmando no seu coração, trazendo paz a você, você pode ter até medo, mas siga em frente. Lembra de Raabe? Ela estava apavorada, meus irmãos, ela diz isso no texto, nós estamos aqui aterrorizados com o que a gente ouviu, mas ela cria no poder de Deus, e ela não ficou parada, ela tomou uma atitude de fé. Reconheça que Deus é Deus na sua vida. Terceiro lugar, a arrogância, aliás, a fé sem arrogância, ela depende da misericórdia de Deus. Raabe também conhecia, meus irmãos, a fama dos amorreus, conhecia a fama de Israel, e a Bíblia nos fala no versículo 12 e 13, agora então, jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para comigo e com a minha família. O conceito que nós temos aqui é um conceito de misericórdia, de clamar por alguém que é maior e mais forte e mais poderoso, para que tenha misericórdia da nossa vida. Quantas vezes na luta no dia a dia a gente se sente desse tamanhozinho, a gente se sente pequenininho, porque às vezes a gente não tem como pagar aquela conta, às vezes a gente não tem como resolver aquela questão da saúde, às vezes a gente não tem como resolver os problemas, e eles ficam enormes diante de nós. Como temos nos comportado? Desesperados? Correndo? Sem saber para onde vamos? Ou nós nos ajoelhamos e clamamos pelo nome do Senhor? Porque o Senhor é aquele que tem misericórdia de nós. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz em Lamentações 22, 23, graças ao amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, elas se renovam a cada manhã, grande é a fidelidade do Senhor. Creia nisso, a fidelidade do Senhor está sobre a sua vida. O Senhor está atento ao que nós estamos passando. A verdadeira fé, ela tira a arrogância e nos faz clamar por misericórdia. Porque quem é arrogante não se ajoelha. Quem é arrogante não pede. Quando a gente acha que já tem o domínio de tudo, raramente a gente baixa a cabeça. Por isso que o povo de Israel é chamado no Antigo Testamento de um povo de dura cerviz, ou seja, eles tinham dificuldade em se prostrar, tinham dificuldade em se curvar, e a gente só se curva diante de alguém que é mais forte do que a gente. A palavra de Deus, ela assim nos ensina. A quarta marca é que a fé sem arrogância está baseada na obediência. Meus irmãos, a Bíblia fala, ela dizendo assim, Raabe respondeu, versículo 21, eu concordo, e então deixou que ela fosse embora. Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Obediência. Uma das coisas mais difíceis no ser humano é a obediência. O que Deus falou lá no Jardim do Éden? De todas as árvores vocês podem comer, menos dessa. Qual foi que ela comeu? Daquela que não podia. Desobediência. A criança pequenininha, você precisa ensinar ela a fazer a coisa errada? Preciso. Precisa ensinar a fazer arte, como a gente fala, né? A arte nada, é bagunça mesmo. Não precisa. Mas para ensinar a coisa certa é difícil. Obediência, ela foi perdida na queda da humanidade. Nós já nascemos pecadores. A desobediência parece que é latente na nossa cabeça. Mas quando nós falamos de fé para a vida, meus irmãos, nós estamos aqui, não adianta apenas acreditar numa força superior, não adianta ver as grandezas de Deus e admirar Deus de longe, não. É preciso aceitar a oferta de salvação que Deus está dando. A oferta que aqueles homens fizeram foi, amarra o cordão vermelho na porta, na janela, perdão, coloque aí amarrado na janela, não tira não.
se Raabe não colocasse aquele lenço vermelho, aquele cordão vermelho amarrado na porta, na janela, ela seria morta. E eles falam isso e frisam isso. Eu me lembro que esse momento traz algumas lembranças. Lembra de quando o povo estava para sair do Egito? O que Deus fala com Moisés para falar com o povo? O que eles tinham que fazer nas portas das casas? Pintar com o sangue do Cordeiro, a marca do sangue. Jesus na cruz do Calvário, o que ele derrama por nós? O seu sangue vermelho. E agora uma simbologia, ele fala, amarra um cordão vermelho, o símbolo da salvação. Eu não estou dizendo que se você usar vermelho, você vai para o céu, não. Eu só estou dizendo que a marca que identificaria aquela mulher era o vermelho. Nós nos reportamos a Cristo. Aquele onde Jesus está, a marca de Jesus está, a morte não entra. A casa onde o sangue do Cordeiro estava, a morte não entrou. A sua vida está em Cristo? É hora de entregar a vida a Jesus. O cordão vermelho nos traz essa lembrança. Vocês são meus amigos, diz Jesus, se fizerem o que eu mando. João capítulo 15, versículo 14. Quando aceitamos a oferta de salvação, meus irmãos, vivemos pela fé. E a fé sem arrogância, uma fé simples, uma fé genuína, uma fé como essa que o F3, o F2 agora estarão vivendo, de abrir sua casa, de compartilhar aí o seu sofá, a sua cadeira, a sua mesa, um pedaço de biscoito, e vamos aqui compartilhar da palavra. É viver a vida de maneira simples. A fé sem arrogância exige atitudes coerentes, em último lugar. E a Bíblia nos fala no versículo 3, Raabe tinha levado os espiões para o terraço e os havia escondido debaixo de varas de linhos amontoadas. A gente às vezes tem uma tentativa de dissociar, de separar fé. Parece que fé é um negócio etéreo, não tem matéria. Fé, conceito abstrato. E a gente separa de um conceito prático. Só que Raabe entendeu que a sua fé precisava ser prática. E naquele momento a atitude dela foi algo maravilhoso, ela salvou a vida dos espias e por isso a sua vida foi salva. Quantas vezes nós estamos apenas vivendo uma fé de ouvir uma música, de palavras, de ler um versículo bíblico aleatório, e a gente vai vivendo a nossa vida assim, a gente se torna frequentador de uma igreja, e acha que por estar numa celebração, que legal, mas a Bíblia fala que a fé, ela é prática, a Bíblia fala que a fé sem obras é morta, as obras elas não são na verdade, necessariamente aquilo que salva, não é isso, a obra não salva, mas a fé nos faz desenvolver a obra. E esse dilema que muitas vezes as pessoas falam assim, porque Tiago e Paulo se contradizem. De forma alguma. Paulo vai dizer que pela fé é que somos salvos, não pelas obras. É a graça de Deus. Mas Tiago vai dizer, mostra-me a tua fé sem obras, e eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, é consequência. A obra não é aquilo que motiva a fé motiva a obra. O que eu estou falando de obra aqui? É de decisões do dia a dia. Aquela mulher pensou rápido, eu preciso salvar os espias, como é que eu faço? Eu vou esconder debaixo do linho. Eu vou fazer o que agora? Eu vou descer pela muralha. Ela pensou rápido, ela agiu. Tem muita gente que está perdendo a oportunidade de agir. Talvez a sua fé precisa de uma prática de vida. Prática que é ajudar talvez alguém. Prática que é talvez ser ajudado por alguém. Quantas vezes nós temos perdido a oportunidade? Raabe é lembrada, meus irmãos, pela igreja primitiva, como exemplo de fé e de ação. Ela fala assim lá em Hebreus 11, aquele texto que eu citei. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões
de israelitas. E ainda em Tiago 2, 25, foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, que quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho, Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Nós sabemos que a nossa fé, ela precisa ser prática. Pecado gera morte, fé produz vida. Mas que tipo de fé nós temos vivido? Que a nossa fé seja uma fé racional, tem a ver com razão, tem a ver com pensar, tem a ver com ouvir, tem a ver com ponderar as situações. Fé tem a ver com soberania de Deus. Fé é a misericórdia de Deus, é pela misericórdia, está baseada na obediência e exige de nós atitudes baseado naquilo que nós declaramos como fé. Esse mundo está já farto de pessoas que declaram a sua fé, mas as suas atitudes não têm absolutamente nada a ver com aquilo que declaram. Que nós declaremos menos e que façamos mais. Que a gente se exponha menos, que a gente faça mais. Não se preocupe se as pessoas vão ver o que você está fazendo, o importante é que você estará fazendo. Às vezes, fazendo para uma pessoa, você abençoará a vida de milhares. A gente não tem noção de onde isso vai. A gente não tem noção de onde vai a bênção de Deus quando a gente se coloca de fato como Raabe para agir conforme a nossa fé. Eu queria pedir a você que fechasse seus olhos nesse momento. Eu sei que a vida de Raabe, a sua história, traz para mim muitas recordações. A arrogância dessa mulher precisou ser deixada de lado para que ela pudesse viver uma vida de fé. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei se você está batalhando hoje com alguma coisa que você precisa vencer, talvez essa arrogância que a gente acha que eu já sei o que é melhor para mim, eu sei o que eu estou fazendo. Ninguém vai derrubar essa muralha. Eu moro em cima da muralha, ninguém nunca ultrapassou essas muralhas. Mas ao ouvir falar do que Deus já fez, nós começamos a repensar e dizer: esse Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Deus é Deus e Ele pode agir. E aí nós resolvemos obedecer, nós resolvemos agir, nós resolvemos obedecer entregando a vida ao Senhor e a receber o selo da salvação. Jesus hoje deseja deixar a sua marca na sua vida. E quando nós entregamos a vida a Jesus, os problemas continuarão, mas nós estamos selados pelo Espírito Santo. Ele cuidará de nós. Você pode chorar, mas não vai chorar sozinho. O Senhor estará te consolando. Você pode vencer, mas não vencerá sozinho, porque Deus te dará essa vitória. Você pode ajudar outros na caminhada. Podemos caminhar juntos, sem arrogância, descendo do pedestal e demonstrando a nossa fé, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. A misericórdia do Senhor está sobre nossas vidas. Eu não sei quantos aqui nessa noite precisam tomar uma decisão diante de Deus, uma decisão honesta com você mesmo e Deus, dizendo: Senhor, eu tenho sido arrogante, eu tenho pensado, tomado as minhas decisões sem consultar ninguém, sem ouvir ninguém. Eu acho que de tudo sei, que de nada preciso. Em nome de Jesus, hoje, da arrogância, você vai sair daqui com a fé firmada em Cristo Jesus. É o seu caso nesse momento? Feche seus olhos. E se você deseja tomar essa decisão diante de Deus, levanta a sua mão aonde você está. E eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Há mais alguém? Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe. Lá em cima, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.
Deus abençoe, Deus abençoe. Se Deus está falando contigo nessa noite, olha, Raabe, ela sabia de todas as consequências da atitude dela. Ela correu um risco terrível, porque o rei mandou ir na casa dela e ela escondeu. Ela tomou a decisão de fé. O que você tem vivido hoje? Senhor, eu preciso de mais coerência na minha vida. Eu tenho tentado viver a minha vida, mas eu tenho caído, eu tenho tropeçado. Mas eu quero mais firmeza. Eu quero andar pela fé. Eu quero ter uma fé mais sólida. É o seu caso? Levanta a sua mão bem alta e diga isso. Senhor, aqui está a minha vida. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Cada mão levantada, Deus abençoe em nome de Jesus. O Senhor está contigo, creia nisso. Raabe experimentou uma mudança de vida e através da vida dela, a sua família toda foi salva. Talvez você esteja aqui hoje e você ora e você pede a Deus para que a sua família também venha para esta alegria, salvação em Cristo Jesus. Não desista em nome de Jesus. Se há alguém na sua casa que você ama e que você quer ver perto de Jesus, com o coração nas mãos de Deus, levanta sua mão assim, com essa atitude: eu não desisto. Eu não desisto. Deus está olhando para o seu coração. Vamos orar. Meu Deus, cada mão que se ergueu neste momento, o Senhor conhece o motivo, Pai. Não nos permita, meu Deus, desistir no caminho. Pelo contrário, as muralhas cairão, mas o cordão vermelho está amarrado na janela, e a nossa vida está guardada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo exemplo desta mulher, uma mulher que viveu de forma totalmente desregrada, longe dos padrões que o Senhor tinha para a vida dela, mas ela não conhecia o Senhor. Mas quando ela conheceu o Senhor, a sua vida foi transformada, e ela se torna um exemplo de fé, ela se torna um exemplo de ação. Faça-nos, ó Deus, nesta sociedade sem parâmetros, exemplos de fé e de ação, e que possamos apontar, através de nossas vidas, apontar para Jesus, o Senhor e o Salvador da nossa vida, Pai. Toma-nos, ó Deus, em Tuas mãos agora, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se você tomou uma decisão nesta noite de entregar a sua vida a Jesus, você tem um cartão aí perto de você, no seu banco, à frente, do lado. Preencha esse cartão de identificação, coloca o seu nome, os seus dados, entrega para mim ali na porta. Nós queremos entrar em contato com você e ajudar você nessa caminhada. Sozinho é difícil demais, por isso que a gente caminha em família. Se você deseja pedir a sua reconciliação, se você deseja pedir o seu batismo, seja qual for a decisão que você está tomando, preencha aí nesse cartão. Talvez você queira participar de um pequeno grupo, então preencha também. Nós vamos indicar para você um perto da sua casa, para que você esteja nessa comunhão gostosa, vivendo a vida na vida e vendo como que Deus tem agido na simplicidade do Evangelho. Amém? Vamos colocar em pé, todos em pé. Cumprimenta a pessoa que está aí perto de você e diga assim: olha, Deus te abençoe. E diga isso com alegria, diga isso com fé. Diante de tudo que Deus fez neste dia, tanto hoje pela manhã, quanto agora à noite, quanto hoje à tarde, Deus está contigo, creia nisso. Deus abençoe, Deus abençoe. Firme, amém.